Enfim, contei toda a história, abri o meu coração, né? A gente aprende na igreja que a gente precisa abrir o coração a Deus como se a gente estivesse fazendo para um amigo, e foi isso que eu fiz. Na minha sinceridade, né? Abri o meu coração para Ele, e aí, no dia seguinte, eu recebi uma ligação do banco. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Do abandono à esperança. Bom, no ano de 2020 e 2021, eu estava trabalhando na modalidade home office por conta da pandemia do coronavírus. E no ano de 2021, a minha empresa fez um sorteio de um celular de última geração, um celular super caro. E entre várias pessoas, eu fui o sorteado. Eu ganhei esse celular. Eu fiquei muito feliz, até porque nessa época eu estava começando um projeto que era um canal no YouTube para explicar a Bíblia, incentivar as pessoas a estudarem mais a palavra de Deus. E esse celular me ajudou muito porque o equipamento caro, que tem uma boa câmera, um bom áudio, então me ajudou bastante. E aí durante um período eu usei esse celular até para essa finalidade. No final de 2021, teve a flexibilização das regras de distanciamento social, né, por conta da pandemia que estava melhorando, e aí a gente voltou para o escritório na Avenida Paulista, que é o lugar que eu trabalho até hoje. E aí um belo dia, isso no final de 2021, no mês de dezembro, era inclusive um dia antes de eu sair de férias, eu saí para almoçar, levei o celular, e depois do almoço, no restaurante próximo ali da Avenida Paulista, eu voltei caminhando para o trabalho, bem ali na altura do Hospital Santa Catarina, ali no comecinho da Avenida Paulista, que era onde eu trabalhava, a região onde eu trabalhava na época, e eu caminhando, mandando mensagem, tipo assim, ó, mandando um áudio para um amigo meu, passou um entregador do iFood e levou o meu celular. O meu celular estava desbloqueado, e aí na hora eu fiquei sem reação, né? Infelizmente a gente vive numa cidade violenta, e muitas pessoas passam por isso, e eu infelizmente tive esse celular furtado, né? Esse rapaz passando de bicicleta levou o meu celular. Na hora, o meu primeiro instinto foi procurar um policial. Eu procurei um policial, relatei para ele o que tinha acontecido, e ele falou: olha, vai no seu banco correndo, porque esses bandidos eles vão dar um jeito de entrar na sua conta e roubar o seu dinheiro. E lembra que eu falei para vocês agora há pouco, que era um dia antes de eu sair de férias, ou seja, a minha conta ela estava com o dinheiro das férias, e eu estava com viagem programada e tudo mais, contas para pagar, e eu fui correndo no banco. Quando eu cheguei lá e eu acessei a minha conta, para minha surpresa, o dinheiro já tinha ido embora. De alguma forma os bandidos eles conseguiram acessar a minha conta e eles roubaram todo o meu dinheiro e além disso ainda uma parte do cheque especial. Ou seja, minha conta ficou negativa, além de eu perder todo o dinheiro das minhas férias, ainda perdi uma parte do cheque especial. E aí foi aquele desespero, aquela tristeza, um sentimento até ruim de raiva, né, que a gente sente na hora. E aí eu conversei com a gerente do banco na esperança de tentar recuperar esse dinheiro, ou pelo menos parte dele. E a gerente ela foi bem honesta comigo e falou: olha, o dinheiro ele saiu da sua conta, foi feita uma transferência utilizando a senha da conta. Como que os bandidos conseguiram a senha? Não faço ideia, mas eles conseguiram. Então é muito difícil o banco devolver esse dinheiro, porque eles vão fazer uma análise e eles vão identificar que a transferência foi feita mediante senha. E aí eu fiquei mais desesperado ainda. Mas enfim, durante esse período Deus não deixou faltar nada. Eu consegui pagar todas as contas. A minha esposa recebeu até um dinheiro extra no trabalho, uma comissão extra, que ela não estava esperando, então Deus cuidou de cada detalhe. Mas enfim, eu estava precisando realmente desse dinheiro, porque eu já tinha planejado utilizar ele para uma outra coisa que era de urgência, que era consertar o meu carro. Meu carro é um carro velhinho, e ele estava com um motor ruim, e parte desse dinheiro ia ser usado para consertar o carro. E aí, passado algum tempo, eu entrei com uma contestação no banco, já com poucas esperanças de recuperar esse dinheiro. E aí o banco me deu uma devolutiva depois de um mês, mais ou menos, dizendo que não ia devolver,
porque a transferência tinha sido feita com 100, enfim, não ia devolver. E aí eu fui para casa, ajoelhei de madrugada, mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu falei para Deus: Senhor, eu preciso conversar com o Senhor de filho para pai. O Senhor já sabe, o Senhor é onisciente, já sabe o que eu vou falar, mas eu preciso conversar. Então nós marcamos um horário, às 3 horas da manhã, e aí quando foi 2h50, eu acordei, eu despertei. E aí foi justo no horário que eu tinha marcado com ele. E aí eu fui, me ajoelhei e expus toda a situação. Falei: Senhor, eu preciso desse dinheiro. Eu estou precisando desse dinheiro. Por favor, se for da sua vontade, que o Senhor faça com que o banco me devolva esse dinheiro. Porque eu preciso consertar o meu carro. O meu carro ele está quebrado, eu não estou conseguindo mais praticamente andar com ele. Enfim, contei toda a história, abri o meu coração. Né? A gente aprende na igreja que a gente precisa abrir o coração a Deus como se a gente estivesse fazendo para um amigo. E foi isso que eu fiz. Na minha sinceridade, né? Abri o meu coração para Ele. E aí, no dia seguinte, eu recebi uma ligação do banco dizendo: olha, aquela contestação que você fez, nós vamos devolver parte do dinheiro. Não devolveu tudo, mas devolveu uma parte do dinheiro. Mas eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu lembro que no dia eu dava pulos assim de alegria, nem tanto por conta do dinheiro. Claro, eu estava feliz porque o dinheiro foi devolvido. Mas eu estava feliz porque Deus ouviu a minha oração. Né? E aí eu tive a certeza, mais uma vez, porque Deus já ouviu outras orações minhas também, mas mais uma vez eu tive a certeza de que Deus, Ele ouve as nossas orações. Então essa é a minha história, né? Eu sei que a gente está no momento de provar e vede, de um testemunho. Então, para vocês que estão me assistindo, eu falo: provar e vede, né? Deus, Ele é bom. Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele age na nossa vida, apesar de eu não ter recebido todo o dinheiro, mas foi exatamente o valor que eu precisava para aquele momento. Então, eu louvo e agradeço muito a Deus e termino dizendo para vocês: provar e vede que Deus, Ele é muito bom. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.